Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Comentário com Olhos Nazarenos a partir das leituras do domingo. Uma saudação especial a todos os que nos acompanham nesta reflexão. Estamos felizes em poder compartilhar mais um Comentários com Olhos Nazarenos neste 19º domingo do tempo comum. E como é de praxe, vamos iniciar ouvindo a palavra de Deus do Evangelho segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E aí ele gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A partir do Evangelho que acabamos de compartilhar, nós podemos refletir, pensar, meditar e perceber que Deus se manifesta continuamente em nossas vidas, seja em momento de alegria ou em momentos de dificuldade, dúvidas ou até momentos de dores. Na verdade, Deus está em todo lugar, Deus está sempre conosco. Às vezes não percebemos a sua passagem por nossas vidas. Essa passagem do Senhor pode ser em momentos de uma oração pessoal silenciosa, em um momento com contato com a natureza ou em lugares sagrados. Para Michael, juntamente com o Hugo e o Diogo, que participamos da Jornada Mundial da Juventude, esse espaço jovem, esse espaço com vitalidade, nós conseguimos perceber e sentir a presença de Deus, a presença do Senhor em vários momentos. Nas celebrações religiosas que acompanhávamos, mas também quando conversávamos com um irmão, quando conhecíamos uma nova cultura, um outro país, mas também principalmente no momento em que o Santo Padre, Papa Francisco, professava os seus discursos e as suas homilias. Nesse momento quase que era possível tocar nas mãos do Senhor, e isso tudo traz uma grande força para o coração, mas também traz sentimentos de calmaria, de confiança e uma fé fantástica. Indo um pouco mais além no Evangelho, nós também podemos refletir no sentido de que as dificuldades que experimentamos como discípulos do Senhor, quando seguimos Jesus e anunciamos a sua mensagem, podem muitas vezes termos dúvida em relação a Deus. Mas assim como o Evangelho, os discípulos estavam numa embarcação, veio a ventania, eles tiveram medo, eles avistaram a imagem do Senhor, no início duvidaram e depois viram que realmente era Jesus. Quando Jesus aparece para eles, Jesus restabelece a calma, a paz, a serenidade naquele grupo. E assim também em nossas vidas. Quando nós realmente vivemos a palavra do Evangelho, nós nos aproximamos de Deus e essa palavra, ela tem a capacidade, o poder de trazer a calma, a paz, a serenidade para todos nós em nossa vida. Então nós precisamos utilizar esse modelo e principalmente a família de Nazaré, esse modelo de confiança, esse modelo de segurança para caminharmos com Jesus até o fim. E como nós queremos caminhar com Jesus, levando a sua mensagem, nós também podemos concluir que fomos agraciados por termos recebido tanto de Deus, que é a presença do Messias, a boa nova, termos recebido a comunidade cristã, os nossos pais,
os avós que são grandes responsáveis na transmissão da fé. O Papa Francisco, em seu discurso final na Jornada Mundial da Juventude, ele frisou várias vezes: agradeçam aos seus avós porque deles nós recebemos essa comunidade cristã. Então nós todos somos chamados a compartilhar tudo o que temos e somos com as pessoas com que convivemos diariamente. As circunstâncias de cada dia são sempre uma oportunidade para reconhecer Deus nos gestos mais simples, para viver com fé humilde também as dificuldades, para rezar com confiança pelos necessitados, para cuidar dos nossos irmãos perdidos. O Papa Francisco também, na Jornada Mundial da Juventude, onde acompanhamos, ele disse que a igreja somos todos nós, e como a igreja somos todos nós, essa igreja é mãe, e essa mãe, ela aceita todos. Ele frisou e disse 3 vezes: todos, todos, todos. Nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, devemos ter essa abertura, porque estão justamente nessas pessoas mais necessitadas, nessas pessoas que precisam de ajuda, de auxílio, é ali que mora a face de Deus. E isso nós precisamos ter em mente. Então, do evangelho que compartilhamos nesse domingo, nós podemos concluir a partir dessas diversas interpretações, de que muitas vezes estamos num barco com ventania. Essa ventania abala um pouco a estrutura, mas avistamos Jesus, no início temos medo e duvidamos, mas depois, quando reconhecemos a face do Senhor, realmente traz calmaria, paz, serenidade. Então que possamos fazer isso em nossas vidas, seguir o Senhor, lembrando que o auxílio aos mais necessitados, ajuda ao próximo em toda e qualquer ocasião é um dos grandes princípios dessa fé cristã, e que possamos estar de braços abertos para, enquanto igreja, essa igreja mãe, receber a todos de maneira igualitária. E agora, para finalizar, façamos um momento de oração. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelos pais que temos. Com tua graça, eles abraçaram a missão de revelar tua face paterna, gerando e cuidando da vida. Senhor, hoje queremos pedir por todos eles, abençoa-os e protege-os. Que todos aprendam a ti como ser verdadeiros pais. Amém. Deus nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe durante esta semana. Que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, oriente o nosso caminhar e de nossas famílias. Vamos nos lembrar com carinho dos nossos pais e dos nossos avós. Muito obrigado por compartilhar esse momento conosco.